E aí, meus amigos, bacana? Dê uma paradinha no vídeo aí para você tomar um cafezinho aí, né? Vem comigo, o que nós estamos falando? Nós estamos falando, né, do título 1, claro, né, o título 1, naquela parte dos cargos em comissão e função, função comissionada, né? Função gratificada, funções de confiança, né? Este assunto é um assunto que tem também uma reportação na Constituição, lá no nosso artigo 37, inciso 5, né? As funções de confiança. Tá? Então, funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Cargo efetivo é o quê? O cara que faz concurso. É o cargo, né? Cargo efetivo é aquele que faz concurso. Então, tem que ser somente por pessoas. Professor, eu quero exemplos de funções de confiança, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, líder de equipe, né? Líder de equipe, o cara tá lá numa gerência, tem um líder de equipe, então o líder de equipe, o cara vai ocupar o quê? Uma função de confiança, né? Do gerente, do superintendente, do coordenador, enfim, nós temos diversas opções aí. Então, função de confiança, você tem que saber que é para cargo efetivo. E os cargos em comissão, aqueles de livre nomeação e exoneração, a serem preenchidos por servidores de carreira, tá? Nos casos e condições percentuais mínimos previstos em lei. No caso aqui do Rio Grande do Sul, nós não temos essa, não temos essa prerrogativa, né? No caso aqui do Rio Grande do Sul, o que nós temos aqui? Ele fala que deve ser preenchidos os cargos em comissão, preferencialmente, tá? Preferencialmente por servidores efetivos de carreiras permanentes, né? Destinam-se apenas às atribuições de direção, de liderança, né? Chefia, comando e assessoramento, né? Aqui, na lei estadual, ele fala aqui, ó, quer ver? Cadê aqui, ó? Chefia, lá falou direção, chefia, assessoramento. Aqui colocou chefia, assistência e assessoramento, né? De assistir a alguém, né? Assessorar alguém, né? Então tá aí, essa aqui é a estrutura da lei estadual, isso aqui é da Constituição, né? Tem algum conflito? Nenhum, tá? Professor, eu gosto de macete, tudo bem, se eu cair na prova, cai. Qual que é o macete que eu vou passar para vocês? Está aqui, ó. Função de confiança, ó, vem comigo aqui, ó. F de função, tá? De confiança, F de confiança, efetivo F. Então, quando na prova for FFF, tá? É servidor efetivo, tá aí, né? Ó, cargos, C, tá aqui. Em comissão, né? Servidor de carreira. Isso aqui é um macetinho, né, que eu passei para vocês. Servidor de carreira, né? Servidor de carreira, servidor de carreira não de provimento efetivo, porque o provimento de efetivo, o provimento efetivo é somente através de concurso. Então, se você pegar FFF e CCC, isso aqui é um macete para ajudar você a fixar. Você vai acertar todas as questões, né? Ah, professor, por quê? Olha só, eu peguei aqui uma bateriazinha para vocês aí, deste assunto, né? Só para fazer um treino rápido com vocês aí, né? Este curso, como é um curso muito longo, eu evitei colocar exercícios, né? Porque senão vai ficar muito longo, são 290 artigos, né? Vem comigo, FFF e CCC, tá? FFF verdadeiro, CCC verdadeiro. Ó, as funções, ó, F, ó, aqui, ó, de confiança F, são exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. FFF, questão está correta, né? Olha aí, né? 2. Os cargos, C, olha aí, comissão, C, ó, os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira, ó, servidores de carreira, CCC, gabarito correto, né? Servidores de carreira, né? Servidores de carreira. O que significa servidor de carreira? Você, efetivo, gente, servidor efetivo é aquele obrigatoriamente através de concurso, tá? Agora, servidores de carreira, tá? Dependendo da carreira, pode ser, vamos colocar aí a regra geral, por servidores providos por concurso efetivo ou em comissão, né? Quando você cria uma carreira, tá? Quando você cria uma carreira, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês, a carreira já traz a previsibilidade, né? Do que? De cargos efetivos, né? E também traz a previsibilidade de cargos de quê? De direção, assessoramento aí, de chefia e assessoramento, né? Para quê? Para fazer acontecer, que é o quê? É cargos em comissão. Então, a carreira, por que está aqui? A carreira pode ser efetivo, né? Efetivo ou não, tá? Ou não. Então, está aqui.
O cargo em comissão pode ser efetivo ou não, por isso que coloca aqui de carreira, né? Então tá certo, né? Ó, as funções, ó, F, de confiança, F, são exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos, correto, e ou não, errado, né? Ou não. Então o item 3 está errado, né? Vem comigo. Item 4, né? As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, né? Ou seja, FFF, gabarito correto, vem comigo. Quarto, né? Os cargos em comissão devem ser exercidos por servidores de carreira. Olha aí. Lembrando que a carreira pode ser servidor efetivo ou não, ou seja, gabarito correto. Item 6, né? Vem comigo. Os cargos em comissão somente podem ser preenchidos por servidores de cargo efetivo, né? Errado, porque os cargos em comissão também podem ser preenchidos por servidores não efetivos, né? Então, ó, o 6 aqui está errado. 7. A obrigatoriedade das funções de confiança, a obrigatoriedade, ó, das funções de confiança só serem preenchidas por titulares de cargos efetivos, exatamente, titulares de cargos efetivos. Então, correto, item 8, né? Item 9, 8, aliás, item 7, item 8, as funções F de confiança devem ser preferencialmente, já errou, né? Por que não é preferencialmente? Porque são o quê? Obrigatoriamente. Então, o item 8 está errado, né? Ah, professor, eu entendi, gostei desse macete, né? Ótimo, né? No decorrer do nosso curso, a gente vai se esforçar aí bastante aí para trazer aí alguns macetes para vocês aí ficarem bastante atentos sobre o assunto. Bacana? Fechou? 10, né? Vem comigo. Artigo 5º, né? Vamos ver o que trata esse artigo 5º aqui, né? Deixa eu apagar aqui o quadro para ficar sempre o que bonitinho, né? Vem comigo aqui. Os cargos de provimento efetivo. Olha aí, agora os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira. Olha aí, serão organizados em carreira com promoções com grau a grau, mediante aplicação de critérios alternados por merecimento e antiguidade, né? Então está aqui para vocês, os cargos de provimento efetivo. Provimento efetivo, você sabe que é através de concurso, né? Serão organizados em carreira, né? Com promoções. O que é carreira? Carreira é isso aqui, né? Isso aqui é uma carreira. Carreira pressupõe o quê? A movimentação do servidor. A movimentação. E essa movimentação, ela vai se dar através de um instituto chamado da promoção. Tá? Esse instituto da promoção, nós iremos abordar no título 2 da aula, na próxima aula. Então está aí, por promoção. E aqui fala que essa promoção, ela vai se dar por dois mecanismos, por dois instrumentos, por merecimento, ó, merecimento, e por antiguidade. Ó, antiguidade. Está aí. Ela vai se dar por merecimento e por antiguidade. Carreira, né? Então significa dizer, estou dando um exemplo de carreira aqui, a movimentação, ó, A, B, C, D e E. O ingresso, a investidura inicial sempre na A, ele cumpre o estágio probatório, ele é promovido para B. Ele cumpre os requisitos, né? B, ó, merecimento, depois antiguidade. Então vamos colocar aqui, ó, foi promovido por merecimento, aqui foi promovido por antiguidade, aqui foi promovido por merecimento e aqui foi promovido por antiguidade. Então está aqui para vocês aí, né? Aí nós temos aí, isso é carreira, é a movimentação. É claro, já disse, mas é bom reforçar para vocês. Cada pulinho desse, tá? Ele vai ganhar um troquinho a mais. Tá? Um cifrãozinho a mais pro resto da sua vida, né? Claro, isso se tudo correr bem, né? Se não aprontar, né? Eu conheço muita gente que apronta aí. Então, isso que eu não. Então, ele está colocando o quê? Regras gerais aí do cargo de provimento efetivo, né? Claro, para adentrar-se nesse sonho aqui, é através do concurso. Concurso público. Aí. Concurso público, para você entrar
nessa carreira fabulosa que nós temos aqui, né? Poxa, bacana? Ok. Este artigo 5º, ele tem o quê? Tem um parágrafo único. Este parágrafo único ele vai falar de um tipo de cargo, que é chamado de cargo isolado. Podem ser criados cargos isolados quando o número não comportar organização em carreira. Então, o que é um cargo isolado? O cargo isolado é aquele cargo que não tem movimentação. Professor, eu quero entender esse cargo isolado para sempre, de forma definitiva. Então, vem comigo que você vai entender. Vamos colocar onde tem cargos isolados, né? Cargo isolado é onde não há movimentação, né? Vamos ver o que acontece aqui, né? Olha só, né? Vamos colocar aqui da educação, lá dos professores, né? A, B, C, D e E, né? Então tá aqui, né? Esse cargo E aqui, tá? É a última classe, né? O último nível aí, ele é o cargo do titular, por exemplo, né? Estou colocando isso lá em universidades, tá? Que existe muito o cargo titular, professor titular, né? Esse professor titular é um cara que tem que ter pós-doutorado. Tá aí, né? Certo? Professor titular, né? Então, professor titular, vamos supor que aqui tem 5 vagas, né? 5 vagas aí. O que acontece? A universidade, ela está precisando de quê? Ela está precisando de um professor pós-doutorado lá em agricultura dos trópicos, ponto, né? Não sei, né? Tá lá, bem específico, né? E aí o que acontece? O salário, é claro que o maior salário está aqui, né? Então, neste caso aqui, ele faz o quê? O professor titular é um cargo isolado, que significa este cargo aqui, né? Ele vai tirar esse cara aqui da estrutura e já vai recrutar esse cara aqui. Esse cara só vai ter aumento de salário, né? Normalmente pela RGA ou revisões do plano de carreira. Então, isso é um cargo isolado. O cara já entra, ó, no último nível e classe aqui, né? Agora, tem situações também que não tem essa movimentação, né? Então, isso aqui é um cargo isolado. Não há movimentação, já, né? É como se fosse assim, ó, tá? Tá aqui, só isso. Esse aqui é um cargo isolado, tá? Não há promoção. Se não há promoção, não há mérito nem antiguidade. Fechou? 10, né? Isso aqui, então, é o cargo isolado, né? Ok, falamos aqui dos cargos de provimento efetivo, né? Agora, a investidura. O que você sabe? O que é investidura? Investidura é quando você vai adentrar no cargo, né? A investidura, né? A pessoa vai ingressar no cargo público e ele vai virar o quê? Servidor público. A investidura em cargo público de provimento efetivo através de concurso, dependerá de aprovação prévia em concurso público, tá certo? De provas ou de provas e títulos. Então, olha só. Então, o provimento, tá? Para o cargo efetivo, a investidura depende de prévia aprovação em concurso público. Bacana. Você passou no concurso, você não é servidor ainda. Nós temos aí um caminhozinho aí para a gente estar explicando para vocês. A investidura que se trata este artigo, né, ocorrerá com a posse, tá? Então, ocorrerá com a posse. Então, você foi aprovado em concurso público, né? Então, tá aqui, ó. Você foi aprovado em concurso público, certo? Depois que você é aprovado em concurso público, é o primeiro requisito que você tem que ter para a ocupação do cargo efetivo. Professor, cargo efetivo, né? O cargo efetivo é aquele que você vai o quê? Gozar da famosa estabilidade. Tá? Estabilidade. Estabilidade, nós vamos falar também na próxima aula. Tudo sobre estabilidade. Você fez o concurso público, ali falou com posse. O que acontece? Você vai ter que ser nomeado, vai ter que ter a nomeação no Diário Oficial. A nomeação normalmente é de quem? De quem é o chefe de poder, é o governador, né? No caso aqui do Poder Executivo, né? É o governador, presidente do Tribunal de Justiça, presidente aí da Assembleia Legislativa, né? Há a nomeação. Depois da nomeação, né, você vai ter que comparecer à repartição pública, apresentar todos os seus documentos para você tomar posse, né? Você vai assinar o termo de posse. A partir do momento que você assinou o termo de posse, né, você já é servidor público, tá? Você investiu no cargo, cumpriu todos os requisitos, né? Então, concurso, nomeação, posse. E aí a pessoa já começa a receber? Não. Aí você vai entrar em exercício, que é o quê? O efetivo exercício, o trabalho na sua função.
Então, esse aqui é um roteiro que você tem que saber. Claro que na próxima aula nós iremos adotar ele aí como regra. Vou colocar os prazos certinhos para você. Concurso, nomeação, posse e exercício, né? Ah, professores, ó, senti firmeza no curso. Cara, aqui não vai ter jeito, você vai acertar todas as questões, né? Vem comigo. Artigo 7º, né? Agora, esse artigo 7º vai falar dos requisitos para o ingresso no serviço público. Lá atrás, eu não falei para vocês que os cargos são para os brasileiros? Sim, para os brasileiros que atendam os requisitos, né? Quais requisitos? Aqui do artigo 7º. E mais os requisitos de uma outra lei, que é uma lei específica do plano do cargo, do plano de carreira, na qual você vai ingressar no serviço público. Bacana? Fechou? 10, né? Então, são os requisitos para o ingresso no serviço público, né? Vamos lá. Primeiro, claro, ser brasileiro. Está aí. Possuir nacionalidade brasileira para todos os brasileiros. O que mais requisitos, né? Eficácia aqui contida, né? Estar quite com as obrigações militares e eleitorais, né? Você tem que estar quites aí, obrigações militares, no caso para o sexo masculino, e eleitorais para todo mundo, né? Ter idade mínima de 18 anos, né? Então, idade mínima de 18 anos. Possuir aptidão física e mental, você tem que estar bem mentalmente, claro, fisicamente também. Estar em gozo dos seus direitos políticos, não tem nenhum tipo de restrição aí judicial nesse sentido, né? 6. Ter atendimento às condições prescritas no cargo, ó. Ter atendido às condições prescritas no cargo. Estas condições aqui, elas vão estar onde? Ó, nas leis de carreira. Leis de carreira. Tá? Que é o famoso plano, né? Aí. Ah, professor, aqui se aprende, cara. Aqui não tem lero-lero, não. Aqui não é leitura de artigo. Aqui tem conhecimento, tem aprendizado. O que mais? Parágrafo 1º, vamos apagar aqui, né? De acordo com as atribuições peculiares do cargo. Vimos lá, cargo criado em lei, quantidade, denominação, que é o nome, e atribuições. Poderão ser exigidos outros requisitos a serem estabelecidos em lei. Qual a lei? Essa outra aqui mesmo, aqui, ó. Tem 4 aqui, ó, tá? Ok, fechou, né? Parágrafo 2º, tá? Vem comigo. A comprovação do preenchimento dos requisitos mencionados no caput, que são esses aqui, dar-se-á por ocasião da posse. Olha aí, da posse. Então, dá-se. Então, professor, qual que é o trabalho do artigo parágrafo 2º, cara? O trabalho do parágrafo 2º é o seguinte, é definir qual momento que você deverá cumprir os requisitos do cargo. Bacana, tudo bem, professor. E aí? Cara, aí tem várias coisinhas aí por detrás disso, né? Tá? Tem várias coisinhas. Por exemplo, você tem 16 anos. Você pode fazer o concurso público? Mas, professor, aqui tem 18 anos, idade mínima de 18 anos. Se você tem 16 anos, cara, você pode fazer concurso público. Por quê? Porque você está amparado no parágrafo 2º. A comprovação de preenchimento dos requisitos mencionados no caput. Entre eles, idade mínima de 18 anos. Dar-se-á por ocasião da posse. Então é o seguinte, ó, voltando aqui. Então, aqui nesse cara aqui, que você tem que ter 18 queridos aninhos, né? Olha aí, cara, me lembrei aqui quando fiz 18 anos, que alegria, né, cara? Então, não é aqui no concurso público, né? O concurso público, nós sabemos que nós temos um prazo de validade de 2 anos, né? Prorrogáveis por mais 2, né? Então, um cara com 16 anos aqui, agora, foi nomeado. Ele tem um prazo para tomar posse, 15 e 15. Se nesse prazo o sujeito não completar 18, aí perdeu. Não pode, tá? Então existe a possibilidade. Professor, eu estou no último ano do meu ensino médio. A prova é em janeiro, professor, eu termino em dezembro. Eu posso fazer o concurso? Deve. Não pensa nisso. Entenderam, gente, o negócio aqui? Então você tem que aproximar. E aí o seguinte, né, cara? O governador tentou vetar, né, esse dispositivo aqui da comprovação, mas a Assembleia foi lá e derrubou o veto dele, né? Esse parágrafo 2º foi mantido pela Assembleia Legislativa, né? O decreto 66, né? Olha aí, né? Bacana, né? Ótimo. Entenderam, gente?
né? Então, você deverá comprovar todos os requisitos no ato da posse, não lá na inscrição do concurso, né? Ótimo, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Para os efeitos do disposto no inciso 4º, que é aptidão física e mental, né? Do caput desse artigo, será permitido ingresso no serviço público estadual de candidatos portadores de doenças referidas. Ó, vamos lá. Será permitido o ingresso no serviço público estadual de candidatos portadores de doenças. Professor, toda e qualquer doença? Não. Referidas no parágrafo 1º do artigo 158 da lei. Tá? Vamos lá. Vamos lá no parágrafo 1º do artigo 158. Consideram-se doenças graves, contagiosas. Agora aqui é o seguinte, nós vamos ter que ler tudo, depois eu volto, tá? Para vocês entenderem. Tá? Vem comigo. Então, o que eu vou fazer agora? Depois eu vou voltar no parágrafo 3º. Quando a gente fala do parágrafo 1º, artigo 158, nós estamos falando do quê? De doenças graves. Tá? Então, o que é doença grave? Contagiosas, incuráveis, a que se refere o inciso 1 deste artigo, não interessa lá, ser incapacitantes para o exercício da função pública, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior, tá? Posterior, né? Ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível de incapacidade, espondiolartrose, anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de mal de Piaget, né? Piaget, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outros que a lei indicar com base na... Então é o seguinte, então vamos lá, vem comigo, aqui tem 2 pontos, né? Então assim, ele é permitido, né, pessoas, aí 2 pontos, né, desde que, olha, ele aqui colocou, ó, esse cara aqui são as doenças graves, desde que, vem comigo aqui, primeiro, apresentam capacidade para o exercício da função pública para a qual foram selecionados no momento da avaliação médico-pericial. Então, ele vai ter que passar por uma avaliação médico-pericial para o exercício. Segundo caso, comprovem por ocasião da avaliação para o ingresso no curso de estágio probatório, acompanhamento clínico e adesão ao tratamento apropriado para os padrões de indicação científica aprovados pelas autoridades de saúde. Então está aqui. Professor, o servidor doente pode, né? Ó, vem comigo. Para efeitos do disposto no inciso 4, que é aptidão física e mental, do caput desse artigo, será permitido o ingresso no serviço público estadual de candidatos portadores das doenças graves, desde que tenha, tá? Apresentar capacidade através de avaliação médico-pericial e durante o estágio probatório, né, ele ter aí um acompanhamento de saúde aí, um tratamento aí apropriado. Então essas são as condições para o servidor aí que tem que estejam impossibilitados, né? Não é tem a doença grave, né? Ok, pronto, né? Então artigo 7º, qual que foi o trabalho do artigo 7º? O artigo 7º, a legislação, a lei 10.098, que é o nosso regime jurídico único, o estatuto, definiu quais são os requisitos para a investidura dos cargos, né? Ok, né? Investidura dos cargos. Isso aqui no caso dos cargos efetivos, né? Bacana. Artigo 8º. Precederá sempre ao ingresso no serviço público estadual de inspeção médica realizada pelo órgão de perícia oficial. Então, o ingresso sempre será precedida de inspeção médica, vai ter que passar pela perícia, né? Poderão ser exigidos exames suplementares de acordo com a natureza de cada cargo nos termos da lei. Ótimo, tranquilo, sem muitas explicações, né? Parágrafo 2º. Os candidatos julgados temporariamente inaptos. Então, o cara foi aprovado no concurso público, ele está levantando os documentos, para a posse ele vai ter que ter o quê? Vai ter que a passar pela perícia. Ele foi considerado inapto, né? E aí ele tem 30 dias aí, requererá 30 dias para contar com uma nova... os candidatos julgados temporariamente inaptos, temporariamente, se for em definitivo não tem jeito, né? Poderão requerer nova expensão médica no prazo de 30 dias a contar da data que dela tiverem ciência, né? Então tá aí para vocês, esse artigo 8º falou da perícia médica oficial, que é obrigatório, né?
E, finalmente, o último artigo que nós temos aqui é o 9º. Integrará a inspeção médica de que trata o artigo anterior, o exame psicológico, que terá caráter informativo, né? Então, ou seja, no estado do Rio Grande do Sul, tá? A prova, a avaliação psicológica não é de caráter eliminatório, tá? Não é de caráter eliminatório. Ele é de caráter o quê? Apenas informativo, né? Apenas informativo. Isso aqui, eu confesso para vocês que não é muito comum nos estatutos aí dos servidores públicos do Brasil todo. Eu sei porque eu já dei aula de vários estados aí, inclusive de alguns municípios. Normalmente ele considera esse aqui de caráter classificatório, né? A avaliação psicológica. Bacana? Então é isso aí, galera. Isso aqui é o recadinho que eu tinha que passar para vocês. Essa é a nossa primeira aula, é o título primeiro. Na próxima aula nós vamos trabalhar o título segundo da Lei 10.098, com o RGU do Rio Grande do Sul, né? Vamos lá, como toda aula, tradição, uma mensagem inspiradora para nós aqui. Eu posso não conseguir tudo o que sonho, mas eu vou fazer de tudo para chegar perto deles. Olha só, né, gente? Eu posso não conseguir tudo que eu sonho. Por exemplo, o cara está lá, está com uma limitação na imagem aqui em cadeira de rodas, né? É claro que tem várias limitações, né? Mas ele vai fazer de tudo para chegar perto deles, né? Então, olha aí, é motivação, né? Isso é muito importante. Ok? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.